nosso tema, a pedra cortada sem mãos ou cortando a pedra, não é? Falar um pouquinho deste assunto. Muito bem, amados, nós estamos vivendo, eu quero ler algumas coisas para vocês aqui, que Deus possa nos abençoar, nosso pequeno tempo que nós vamos gastar aqui nesta noite. No livro das Eras, o profeta diz a respeito do tempo, do fim aqui, o mensageiro de Malaquias 4, ele diz: este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões. Em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades mistérios divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Amém? Ele faria duas coisas. Essas duas coisas é muito interessante, porque a Bíblia diz que ele converteria o coração dos filhos aos pais. Amém? Os pais apostólicos, Paulo disse que ele tinha lançado a fundação e que nenhuma outra fundação deveria ser lançada. Ele ainda disse: seja anátema se alguém falar alguma outra coisa. Amém? E esse mensageiro do tempo do fim, ele fez duas coisas muito especiais, e eu acho importante nós começarmos por este ângulo. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Jesus se referiu a um fato, está em Marcos capítulo 12, está aí na tela de vocês, eu acredito. Jesus disse assim, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Jesus se referiu a esse fato, que em um ponto na história, os edificadores haviam rejeitado uma pedra que foi posta por cabeça de esquina. Bom, a pedra de esquina não é a pedra de coroa, é a pedra fundamental, é a pedra da fundação. E Jesus falou disso, e o profeta, ele disse isso a respeito desse caso, foi nos dias de Salomão, quando eles estavam construindo o templo de Salomão. O pessoal lá, todo empolgado, com aquele templo maravilhoso, aquelas pedras de tudo quanto é lugar, madeiras lindas, maravilhosas. E eles olharam uma pedra que tinha lá e eles acharam a pedra muito estranha. E eles falaram: essa pedra não tem lugar nenhum para encaixar essa pedra. E eles lançaram essa pedra de lado, e isso ficou conhecido entre o povo de Israel, e era isso que Jesus estava se referindo, e o profeta fala isso na mensagem de dedicação. Dá uma olhada ali. Agora, nós notamos no edifício lá, no próximo capítulo, que neste edifício houve uma pedra que era muito esquisita para se lidar com ela. Então, os edificadores a rejeitaram. Então, eles apenas a jogaram num canto e disseram: esta pedra, na verdade, é muito estranha para ser usada, não tem lugar para ela. Mas vieram a descobrir que tinham construído o edifício tão alto, a tal ponto que perderam a pedra. Devem ter procurado por todos os navios, podem ter procurado por todas as carroças que faziam o transporte, pode ser que tenham enviado mensageiros a Jope por lá, perguntando: e aí, falta alguma carga ainda? Vocês não perderam a pedra no caminho? Tem algo errado, não conseguimos achar a pedra para este lugar aqui, aquele lugar que eles viram que estava um buraco lá. E quando eles não podiam a encontrar em lugar algum, vieram a descobrir que ela estava jogada lá mesmo no chão. Era a pedra principal de esquina que os edificadores rejeitaram. Jesus falou dela e disse: não leste sobre a pedra que os edificadores rejeitaram? Era a pedra principal de esquina, a cabeça de todas elas, onde o restante do edifício descansava em cima dela. Olha que interessante. Enoque viu que estava faltando a peça de cima, aquela peça, a pedra de coroa. E Jesus está se referindo que também nos dias de Salomão, a pedra principal da fundação estava faltando. Então, e o profeta fala isso, e é interessante quando ele fala isso no livro das Eras, que, na verdade, este profeta do tempo do fim, irmão, esse profeta é a peça mais importante para nós. Aí você fala, aí o povo denominacional, eles ficam bravos. Você não fala de Jesus, você só fala desse profeta. Bom, problema de Deus que escolheu o profeta para trazer toda essa coisa para nós. Vai lá discutir com ele, não é? Vai lá falar com ele. Deus, quando ele escolhe o seu eleito, ele não pede licença para ninguém, irmão.
Quando Deus te escolheu no meio da tua família, você provavelmente era o pior que tinha lá, que normalmente é assim, é o mais sem qualidade, né? Que Deus vai lá, é esse que eu quero. Mas, Senhor do céu, mas não tinha alguém melhor. Bom, George Smith disse que foram fazer a família dele foi fazer assim, né? Que todo mundo tem essa curiosidade, de onde você veio, qual que é a sua ascendência, né? Seus parentescos. Aí eles foram fazer lá do profeta, foram ver. Aí ele foi investigando quem que era o avô, que é o pai do avô. Aí disse que chegou num ponto, irmão, ele e a esposa dele, Rebeca, disse que eles pararam. Falou, gente do céu, é melhor nem mexer mais, que era só gente ruim. Diz que era, olha, ele disse que não dava nem para mencionar o que tinha para trás lá do parentesco. Mas é no meio disso aí que Deus escolheu o maior profeta de todos os tempos, para mostrar que o padrão conosco é o mesmo. Deus veio escolher os piores, porque Deus ele gosta de pegar algo que não vale nada e transformar aquilo em algo que vale muito, não é? Extrair o valor. Mas, claro, ele passa essa peça por um processo, bate, não é? E é a parte do sofrimento, porque para se transformar daquilo que você era, naquilo que você deve ser, você tem que sofrer. Deus tem que tirar toda essa sujeira que tem aí no meio, não é? Então, Deus está fazendo isto conosco nesse exato momento. Então, ele está falando, olha, esse profeta que Deus escolheu, ele veio fazer duas coisas. Ele veio mostrar que a peça da fundação principal que o mundo havia rejeitado, ele restaura de volta. Ele falou, olha, já está aí. Já está na Bíblia o batismo em nome de Jesus. Já está na Bíblia a deidade correta de Deus. Quem é Deus? É Jesus. E essa era a pedra principal, porque Jesus é a pedra principal, irmão. Tanto a de coroa quanto a de esquina, da fundamental, ele é a pedra principal. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele está lá em cima, ele está lá embaixo. E tudo que tem no meio também. Alfa é a letra A no alfabeto grego. Ômega é a letra Z no alfabeto grego. Então, quando diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é do A ao Z. Ele é todos os profetas, desde Abel, que começa com A a Z, Zacarias, que começa com Z, ele é todos os profetas, ele é tudo em todos. Era Cristo manifestado nestes homens, não é? Era Cristo manifestado neles. Então, é muito bonito nós vermos esse quadro. Esse profeta, ele faria duas coisas, então. Ele nos levaria de volta para a fundação original de Paulo, amém? E ele também traria o mistério dos 7 trovões, que é a pedra de coroa.